Então, eu tava vendo ontem, né, final do Carioca, e aí, no final, pra variar, teve uma confusão. E parece que os policiais foram jogar uma bomba de gás lacrimogêneo e acabou caindo na casa de uma pessoa. Mas Eu assim... também fiquei sabendo disso. E como é que isso pode dar algum problema? O que é essa bomba de gás lacrimogêneo? Na verdade, esse nome, gás lacrimogêneo, é um nome assim mais genérico. Existem mais de um tipo de bomba de gás, né? A palavra lacrimogênio vem de lágrima, que quer dizer lágrima. Então é gerador de lágrimas, né? E aí você tem várias substâncias que podem fazer isso. Tem o spray de pimenta, né? E tem um que é o gás CS, que é o gás assim, mais usado normalmente nessas bombas. E é uma coisa perigosa se for feito num ambiente fechado, como por exemplo caiu na casa da pessoa. A gente né? vê geralmente naquelas avenidas, mas vê na casa de uma pessoa. Então, é uma coisa perigosa e se ficar exposta por muito tempo também, o risco é grande. Por quê? Porque esse gás, ele tem um caráter ácido que vai dando a sensação de queimação. Se for no olho, você tem ali na córnea terminações sensoriais, e essas terminações sensoriais dão a sensação de dor, que provoca a lágrima. Então, né? quando alguém é atingido, são esses sintomas que acontecem? Tem a questão das lágrimas e tem a questão também do aparelho respiratório, do trato respiratório que a gente chama. Nesse trato respiratório, você tem ali uma sensação de sufocamento, né? A pessoa sente falta de ar, está achando que não vai conseguir respirar mais. Por quê? Porque aquilo ali vai ficando tudo irritado, né? Na pele também existem pessoas que relatam sensações de queimadura na pele, entendeu? Mas isso tem risco de vida? A pessoa pode correr risco de morrer? Sim, já existiram casos, né, assim, relatados de pessoas que ficaram expostas a uma quantidade muito grande e tinha reação alérgica. Pessoas que com reação alérgica, o risco é muito grande e pode causar parada cardiorrespiratória, entendeu? Então, realmente existe esse risco. Certo, jogar uma bomba num ambiente fechado, eu sei que eles não quiseram jogar dentro da casa, mas houve essa situação. É perigoso, e aí a né? família toda teve que fugir e foi a polícia lá buscar a bomba, entendeu? Porque não tinha como deixar lá dentro. Não, né? com certeza, porque tem aquela coisa da bomba de efeito moral, Exatamente. mas aí você não sabe até que ponto aquele efeito moral é o lacrimogênio. Exatamente. E aí, de repente, você começa a ter essas sensações que devem ser uma angústia, Nesses né? protestos que tem, né, se joga demais isso. Né? E sem contar que o próprio lançamento da bomba já vira uma arma, né? Porque aquilo ali, se bater numa pessoa, machuca também, né? Olha. Entendeu? Machuca também. Aí quando a pessoa é exposta a esse gás lacrimogêneo, o que ela tem que fazer? Ela tem que primeiro tentar se afastar do local, sair daquela fumaça ali, né? Lavar os olhos, tudo bem, mas, por exemplo, lavar a pele não adianta muito não, porque pode até espalhar mais o produto na pele, entendeu? Algumas pessoas também falam na questão do uso do vinagre, que o vinagre neutralizaria. O que eu já li sobre isso e tudo mais, esse vinagre ele não tem um efeito muito prático não. O que ajuda a prevenir o efeito do gás é o carvão ativado. Então, por exemplo, usando uma máscara, usando um pano que tenha carvão ativado, o próprio carvão ativado vai absorver essa substância, porque ele tem essa capacidade de absorver o líquido, né? E aí ele absorve a substância e diminui o efeito para a pessoa. Entendeu? Nossa senhora, não, nunca imaginei, gente. Acho que a primeira recorrência é se lavar, não adianta Não adianta quase nada. muito, porque pode estar espalhando. Se você tiver alguma reação alérgica na pele, pode ser até pior, porque vai atingir uma área maior do seu corpo. Entendi. Não é verdade? É verdade, porque a água vai, né? Espalhando. Caramba. E isso assim, no teu corpo, que tipo de reações que você tem isso, assim, fisicamente? Então, os sintomas que aparecem, né? Normalmente a pessoa começa a sentir a falta de ar, tem uns que começam a tossir, outros podem até também começar a espirrar, porque irrita aqui também as fossas nasais, né? Os olhos ficam muito vermelhos, né? Fica lacrimejando o tempo todo, e sensação de coceira na pele, ardência, né? Porque a sensação é que está queimando mesmo. E se entrar pelo trato respiratório, vai queimar também o aparelho respiratório, né? A gente tem aqui a faringe, depois você tem a traqueia, né? Brônquios, tudo isso. Então é um não letal, mas perigosíssimo. Existe essa discussão, entendeu? Porque se não for usado de forma correta, pode ser até letal também. Entendeu? Caramba. Pode ser até letal. E a pessoa já está vivendo ali um momento de estresse, né? Pois é, porque você não tá natural recebendo uma bomba de gás lacrimogêneo. Você realmente já está numa situação, um perigo. Você vê aquele policial ou quem quer que seja, às vezes,
não necessariamente vai ser o policial ou o manifestante que joga, sei lá, enfim. Você vai estar numa situação de extremo perigo. Então, teu corpo já está meio acelerado, não é isso? Já está com medo. Com isso certeza. piora? Isso potencializa? Com certeza, porque na verdade isso aí vai gerar taquicardia, né? Você vai ter uma respiração mais ofegante, que vai acabar aspirando mais, não é verdade? A gente tem, Michele, dentro do nosso organismo, o chamado sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo, ele é involuntário. Ele é involuntário. Você, na verdade, não tem um controle próprio sobre ele. O que? Aquele de né? respiração? Exatamente. As funções? Exatamente, as funções internas. Esse sistema nervoso autônomo, ele age, né, estimulando ou inibindo a nossa musculatura lisa, né? Por exemplo, o peristaltismo do tubo digestivo, né? A bexiga. Age também sobre a nossa musculatura cardíaca, né? Age também sobre a musculatura cardíaca e age também sobre as nossas glândulas, certo? São coisas involuntárias, sendo que a gente tem algumas situações que você percebe o que está acontecendo. Vou te dar um exemplo. A sensação de bexiga plena, bexiga cheia de urina. Você está sentindo que você tem que procurar um banheiro, né? Então isso, na verdade, é um controle involuntário, mas que você sabe que você tem que buscar, que senão a coisa complica, né? E esse sistema nervoso autônomo, Michele, ele é dividido em dois tipos. Um a gente chama de simpático e o outro a gente chama de parasimpático. Esse nome é engraçado, não né? é antipático. É verdade. Simpático e parasimpático, né? O simpático libera noradrenalina nas sinapses. De uma forma geral, eu costumo dizer que o sistema nervoso simpático ele prepara você para uma situação de emergência. É o que a gente chama de reação de luta e fuga, né? É uma coisa primordial, é uma coisa assim... Básico, exatamente, né? Fugir do bisão. Exatamente, que segue em todos os animais. O cachorro vai ter isso também, não é verdade? Então a reação dele vai ser ou lutar ou fugir. Se for maior do que ele vai fugir. Vai correr. E o parasimpático é o contrário. O parasimpático ele tende a estabilizar, ele tende a te acalmar. No parasimpático você tem liberação de acetilcolina nas sinapses. Então você vai ter aqui uma reação de emergência, né? Isso aqui vai te provocar a taquicardia. Taquicardia é a aceleração dos batimentos cardíacos. Taquipneia é a aceleração dos movimentos respiratórios. A pupila dilata, a boca fica seca, né? Então, às vezes, você está numa situação de perigo, né? Está andando na rua, acha que começa um tumulto desse, né? Bomba de gás e tudo mais, a boca vai ficar seca, o peristaltismo vai ficar inibido. Por quê? Porque o organismo, ele vai mandar energia, vai mandar sangue para os órgãos principais que interessam. Musculatura, fuga, ou a briga, ou o confrontamento. Musculatura esquelética, né? Nessa hora ninguém está preocupado em comer, né? Em fazer digestão. É como se o teu organismo focasse para esses... Com certeza. Manda mais sangue para o sistema muscular esquelético para preparar você para uma reação de defesa, não é verdade? E outras coisas também que podem acontecer, né? Por exemplo, pelos. Os pelos, ocorre a ereção dos pelos. Isso dá para ver muito... Exatamente. Isso num gato dá pra ver claramente, né? É verdade. Quando você tá assim, um gato numa situação, encontrou um cachorro, ele faz aquele, né? Os pelos ficam todos eriçados, que na verdade é até uma estratégia dele, né? Involuntária, mas é uma estratégia para ele parecer maior do que é. Maior do que o predador, é verdade. Não é? Ó, já tá, vai até pra ecologia, né? Aquela coisa do... da sobrevivência, né? Então ele fica parecendo maior ainda do que é, e isso é interessante também, né? Então, por exemplo... produção de suor vai aumentar, né? A parte digestória é inibida. Isso tudo a partir de um estímulo que você sofra, uma manifestação ou um confronto com a polícia. Então você você ativa todos esses campos. Com certeza. A gente costuma dizer que o sistema nervoso autônomo, ele é motor, ou seja, ele é a resposta. E qual é o sensorial? O sensorial são os estímulos que você recebe do meio. Pode ser um barulho, pode ser o que você está vendo. Então você está ali, saindo de um jogo de futebol ou no meio de um protesto, começa a ter aquela confusão e bomba, explosão, tudo mais, você vai ter o sistema nervoso autônomo agindo. E depois vai entrar quem para acalmar você? Aí acabou o tumulto, vem o sistema nervoso parasimpático.
O parasimpático faz exatamente o contrário. O parasimpático diminui os batimentos cardíacos, diminui os movimentos respiratórios, te acalma. É aquela pessoa Entendeu? que vem com a aguinha, traz água com açúcar. Pois é para exatamente te dar aquela sensação. E uma outra coisa também interessante é o seguinte, aumenta o sistema nervoso autônomo simpático, ele vai aumentar a sua taxa de glicose no sangue. Ele vai fazer a quebra do glicogênio lá no fígado, um processo que a gente chama de glicogenólise, e aí quebrando o glicogênio lá no fígado, você libera mais glicose no sangue, com que objetivo? Essa glicose vai para as células para aumentar a produção de energia. Entendi. Então, assim, eu sei, vou trazer uma coisa nada a ver com o nosso papo, mas assim, o atleta de performance, de velocidade, ele deve trabalhar tudo nesse nível, né? Dessa resposta automática, dessa produção Com de certeza. energia, Ali né? na hora da prova, adrenalina total, né? Caramba! E aí isso vai ajudar a aumentar a produção a de performance, energia. não é verdade? E aí, dependendo do esporte, você tem que usar mais ou menos isso. Vou te dar um exemplo que não é interessante usar isso. No caso de mergulho. Existem umas competições de mergulho de profundidade. Aquela apneia? Exatamente. Ali você não pode estar com adrenalina. Você tem que estar calminho. A tiro também deve ser assim, né? Porque tiro tem aquela coisa de ficar... Porque se você tiver com adrenalina, você consome oxigênio muito rápido. Respiração, né? Então a pessoa que vai fazer aquela prova de apneia, ver quem consegue ficar mais tempo embaixo d'água, quem vai mais fundo, primeiro ele faz um relaxamento para diminuir os batimentos cardíacos, para entrar em ação parasimpático, para exatamente poder diminuir o consumo de oxigênio. Mas até o mergulho normal, para você não gastar, o pessoal que é fã de mergulho, quer mergulhar bastante tempo, para não gastar o cilindro, também tenta trabalhar muito essa coisa da calma, né? Com certeza. Se ele estiver lá embaixo, afobado, com medo, né? Aí vai acelerar, simpático vai agir, consumo de oxigênio vai aumentar. Ou seja, vai acabar aquele cilindro rapidinho. Com certeza. Poxa Isso vida. aí tem que ser Ou seja, tudo que, né? Várias coisas são relacionadas. Com certeza. O diabético, por exemplo, não é muito bom que o diabético leve susto. Por quê? Se o diabético levar susto, vai quebrar o glicogênio dele do fígado, vai liberar glicose no sangue, a taxa de glicose dele vai subir. Mentira, então assim, às vezes até uma brincadeira, uma montanha-russa, assim, mais radical, pode dar um mal-estar maior. Isso se a diabetes dele não estiver controlada. Entendeu? Tem que ter esse cuidado. Caramba, você vê, nunca imaginei uma relação de susto com a questão do açúcar no sangue. Se ele levar esse susto, a taxa de glicose dele vai subir. E se mandar aguinha com açúcar, então aí pro diabético, acabou pro diabético não vale a pena não, porque vai aumentar mais ainda a glicemia dele, né? Então não é legal. Mal-estar vai vir com certeza. Pô, muito legal, muito legal. Ou seja, a partir do gás a gente já chega no simpático, parasimpático, diabético, atleta, mergulho. Espetáculo. Porque na verdade a biologia é assim, né? Tá tudo interligado, né? Pois é, a gente pode. Ecologia.